Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Petro Women Talk Podcast. Para hoje trazemos um tema bastante pertinente, que na verdade é o que define o início das relações ou das operações petrolíferas. Estamos a falar dos contratos, o regime contratual. E para falar connosco sobre este tema tão pertinente, temos em estúdio a nossa convidada muito especial, a doutora Iracelma Pedro. Boa noite, doutora. Boa noite, Teresa. Muito obrigada pelo convite. Bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por teres aceito. A Iracelma é uma profissional do setor já há alguns anos e também já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas. Então, é bastante profissional e conhece muito bem a matéria que vai falar aqui conosco hoje. Mas vamos começar pela introdução. Quem é a doutora Iracelma? Eu vou começar aqui e depois a doutora Iracelma vai continuar. A Iracelma, Iracelma, aqui, né? doutora Aqui o doutor é lá fora. Sim, aqui dentro. Então, a Iracelma é jurista com 14 anos de experiência no setor de petróleo e gás. A sua trajetória profissional inclui várias áreas, já passou pela área laboral, de saúde e segurança, operacional, finanças, importação e exportação e esteve presente nas grandes transferências do setor petrolífero. É licenciada na Universidade de Kingston, no Reino Unido, tem pós-graduação em Direito Comercial Internacional pela Agostinho Neto e tem um mestrado também pela Universidade College de Londres. Então, doutora Iracelma, quem é a Iracelma Pedro, para além disso que eu já falei? Uma pessoa normal, mãe. Com muita experiência no setor. Sobre o tema que vamos falar agora, tenho alguns anos, comecei, é muito interessante, a matéria é vasta e acho que este é um mini sumáriozinho daquilo. Acho que é melhor. Exato. Sim. Na verdade, e aliás, o que falaste é exatamente o correto. Falarmos sobre os contratos, tínhamos que precisar pelo menos umas 5, 10 horas seguidas para falarmos sobre todos eles, sobre as suas características. O que vamos falar hoje é, de alguma forma, aqueles que são os principais contratos no nosso regime de petróleo e gás e aqueles que são mais utilizados aqui no nosso mercado, né, na nossa indústria aqui nacional angolana. Obviamente destacam-se alguns, né? Mas se calhar vamos começar pelo início. Para quem está lá em casa, quer saber o que é um contrato, né? Aquilo que realmente acarreta um contrato. Sim, um contrato é um acordo, praticamente podemos chamar também acordo. Contrato é a mesma coisa, mas que define ou estabelece a relação entre as partes. Isso estamos a falar em termos gerais, não só em questões de contratos de petróleo e gás. Mas geralmente as pessoas firmam um contrato para definir a relação das partes, ao menos está tudo documentado e amanhã, quando houver qualquer tipo de disputa, as partes podem ver aquilo que foi acordado. Exatamente, e isso é um ponto bastante importante, porque para quem não é jurista, acha que realmente podemos assinar qualquer coisa, qualquer contrato serve, podemos só pôr qualquer coisa no papel, assinar e depois vamos ver. Mas isso funciona bem quando tudo vai bem. Sim. Mas quando vai mal, onde é que nós vamos nos segurar, onde é que nós vamos nos agarrar? Por isso é que é importante nós termos contratos que realmente reflitam aquilo que são as vontades das partes. Se nós queremos azul, nós temos que explicar no nosso contrato que é azul que nós queremos, porque amanhã depois não teremos nenhuma dúvida e as coisas podem fluir, não é? No setor petrolífero, obviamente, é muito mais importante, é muito mais pertinente. Nós estamos a falar de um setor que acarreta muitos riscos, tem muitos custos, tem uma infraestrutura enorme, única, então os contratos têm que ser de facto bem elaborados e têm que definir aquelas que são a vontade real das partes, não é? Quais são, na ótica da Iracelma e todo esse tempo que já teve contacto com vários contratos, quais são as características principais que um contrato não deve deixar de ter? Digamos, o princípio é a lei aplicável,
de resolução de conflitos, De conflitos. né, que nós chamamos Dispute Resolution. Exatamente. Fala lá de mediação, ou negociação direta, mediação, Arbitragem também fala. Acho que essas são as 3 ou 4 mais importantes. E o que, por exemplo, em termos de propriedade, né? Quem tem o direito sobre a propriedade, que nós chamamos em inglês ownership, né? De quem é quem é o detentor. O detentor. Exato. De equipamentos, propriedade intelectual. Então, isso também é importante. Conflito de interesses, por exemplo, as regras sobre compliance é importante. Temos o conflito de interesses, temos influência indevida, acho que é isso que se diz em português. Sim, exato. Undue influence. Hoje em dia nós temos visto que a indústria está virada, já vimos no AIN a inclusão de human rights, também está a ser muito popular. Exato. Para quem não sabe, só para dizer, né, o AIN, que é uma associação de negociadores do setor de petróleo e gás, que tem uma plataforma bastante rica, com eventos, eles organizam eventos periódicos, reúnem os principais especialistas da indústria mundial. Em Angola tivemos vários eventos, mesmo este ano, em 2024, teve alguns eventos. Sim. Então, é uma plataforma que realmente quem é da indústria usa bastante, né? E minutas de contrato. E minutas de contrato, exatamente. Então, temos também os gases de efeito estufa, que também estão a ser... A preocupação com o ambiente, né? Claro. Mas o que é que eu posso me lembrar? Sobre os contratos, temos as obrigações do operador, também é importante definir. Exato. As cláusulas de confidencialidade, são muito atuais. São importantes e até situações, nós falamos há pouco, há situações em que antes mesmo de entrar a esses contratos, assina-se, caso quisermos estudar ou entrar, estudar uma certa área de concessão, que nós devemos pedir ou solicitar alguma informação ao Estado ou ao detentor desta informação. Exato. Nós temos que assinar um acordo de confidencialidade e este acordo tem várias cláusulas, incluindo a quem nós, ou melhor, autorização, a dar-nos autorização a quem nós devemos partilhar essa informação. Então, isso quer dizer que uma informação que não é nossa, né, de origem, digamos assim, nós não devemos partilhar com quem nos apetece só porque já está conosco. Não. Porque isso tem implicações, né, legais, sim. E em alguns casos até criminais, não é? Sim, se alguém de repente vende essa informação de forma indevida. Sim, no nosso ordenamento jurídico nós temos, porque isso também vai de acordo com intellectual property. Sim, né? A propriedade intelectual, exatamente. Não é tua, não devemos sem autorização. Sem autorização. E há aquelas situações em que as pessoas, a informação não é pública, ou não tens autorização do dono desta mesma, tu fazes a partilha, podes até ter um impacto ou criar um dano, um impacto ao dono desta informação. Exatamente. Pode ser financeiro. Pois. Então, por isso é que as partes têm que acordar a quem eu que solicitei essa informação e que foi-me dada a autorização. Exato. Quem é que eu posso partilhar isto já entra numa das cláusulas desse acordo. Eu sou um investidor, Iracema, quero vir a Angola, quero entrar na indústria de petróleo e gás, quero explorar petróleo, quero vender, quero fazer dinheiro. Que tipo de contrato é que eu devo assinar? Existem vários. Quais são o que realmente eu deveria assinar? Quais são as condições, as características deles? O que é que os difere? Enquanto investidor, como é que tu aconselharias? Ok. Para começar, isso tudo vai depender de como tu entraste ou, ou que tipo de
como é que eu posso dizer? Tu começas sempre com um granting instrument, com o Estado. Sim. Né? Porque nós, nos granting instrument, nós chamamos os tais decretos de concessão. Exato. Que existe também com o nome de decreto de concessão, Sim. mas que nós começamos com um PSA, ou um contrato de concessão, mesmo que os concession contract, que é muito raro hoje em dia aqui em Angola. Nós temos mais os PSAs, ou que ultimamente tem sido mais usado, que são os contratos de serviço com risco. Só para dar aqui um esclarecimento adicional. Por que, ou seja, a Iracema falou que são os contratos que nós fazemos com o Estado. É o Estado quem autoriza qualquer investidor que quer explorar e produzir petróleo. Por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico, né, o Estado é que é o detentor deste recurso. Né? Tudo que está na terra, debaixo dela, enfim, em cima, no ar, é propriedade do Estado. Então, é o Estado que inicialmente, a prova decide, né, se quer ou não, conceder estes direitos para a exploração, então, de um investidor. E os PSA, que são os contratos de partilha de produção, e os serviços, os contratos de serviço de risco. Exatamente. Digamos, os contratos contratos que nós chamamos de CPPs, né? Contratos de partilha de produção. Eu vou muito por Production Sharing Agreement. Exato, PSA em inglês. Geralmente é um contrato entre o governo, a autoridade de um país, né? No caso de uma concessionária nacional, para explorar e produzir petróleo ou gás natural. E é uma determinada área, né? Sim. E nesse modelo, por exemplo, a empresa operadora assume os custos iniciais de exploração e desenvolvimento do projeto. Em troca, tem o direito da parte da produção e também os lucros, né? Os lucros, exatamente. E essa parte, ou seja, da produção que tem direito, em alguns contratos é em dinheiro, e outros contratos é com petróleo mesmo. Sim, por exemplo, nos contratos com a partilha com risco, tu não tens direito à partilha de produção. É como tu és um prestador de serviço. Isso no contrato de serviço com risco. Tu és um prestador de serviço. Estás a prestar serviço ao Estado. Exato. E o Estado vai pagar-te. Pois, então aquilo é a mão dobra, digamos assim, né? E geralmente, mas assumes o risco. Exato. Okay? O Estado vai pagar, e o que nós temos visto geralmente em espécie, né? Dá-te uma parte, né? Do lucro, do petróleo. Sim, do petróleo. Né? Quando hoje em dia nós temos visto mais em espécie, o Estado não vai te dar aqui em Angola. O que ele faz é tu tens direito a uma percentagem da produção. Né? Ele vai pagar em barris. Exatamente. Sim, levantamentos de petróleo. Não propriamente em espécie, mas também pode ser que em outras partes do mundo acontece que são pagos em espécie. Em espécie, sim. De salientar que são contratos internacionais e não são contratos específicos para Angola. Para Angola, sim. É uma indústria internacional, então tanto os contratos como termos e condições são internacionais. Ou seja, o que nós fazemos aqui, obviamente com uma adaptação ligeira àquilo que é a lei local, mas regra geral os princípios são os mesmos. Não é? No contrato de partilha de produção, como o nome já sugere, é uma partilha da produção. Uma partilha ou seja, da produção. O investidor não é só o prestador de serviço, não é? Não. Não, ele não é, e ele recupera também os custos de produção. E também a produção é dividida entre o governo e esta empresa, os parceiros, os né? parceiros. E esta empresa. Esta é a parte acadêmica, né? Porque depois tem aquelas nuances que a Teresa já sabe, que nós fizemos às vezes um blending, que às vezes também pode diferenciar a parte das taxas. Por exemplo, um contrato de concessão, tu já tens também, acabas por ser um prestador de serviço, mas tu tens
um direito exclusivo sobre a área e Exato. tu pagas ao governo. Sim. Então, o nome é mas de facto depois os termos e condições, né, desta relação podem ser flexíveis e parecidas com o outro tipo de contrato, na verdade. Mas né? Quando fizemos já um hybrid. Sim, exato. E uma negociação, porque nós também, eu acho que é importante, aliás, em toda a relação, não é? Sim. É sempre importante ver o win-win situation, ou seja, todos têm que sair a ganhar, não é? Se eventualmente entendermos que um termo, ou seja, sermos mais flexíveis de um lado para ganharmos um bocadinho mais no outro, por que não, não é? E um exemplo é o contrato de serviço com risco, porque hoje em dia nós geralmente é um blend, é um hybrid, é uma mistura, sim. Coisinhas, só em termos de taxas, né? Ou de impostos. Exatamente. É diferente. Não importamos, por exemplo, que o que temos num PSA, o Profit Oil. Exatamente. Nós temos o royalty no concession contract. O que não tem nos outros. Só para explicar aqui, entendermos, falamos um bocadinho sobre a recuperação do custo. Para quem não sabe, né, lá em casa, nós estamos sempre a falar que a indústria de petróleo e gás é uma indústria tem um risco associado muito elevado. Quando nós falamos desse risco, nada mais é do que a possibilidade de não se encontrar petróleo, na verdade, não é? Porque existe. Então, existem, obviamente, áreas potenciais, ou seja, que potencialmente tem, não é? E são essas as áreas que depois se pesquisa, fazem-se estudos, mas existem casos, obviamente, como tudo, que pode não ter, e se calhar o que tem não é suficiente para uma produção em massa, e, enfim, várias outras nuances. Mas existem contratos, como a Iracema mencionou, que obviamente permite que alguns custos sejam recuperados, ou seja, se um investidor investe 100 mil kwanzas, digamos assim, só para usarmos assim, termos um bocadinho mais básicos, e não encontrou petróleo, tem a possibilidade de recuperar parte desse valor investido, não é, em custos. Poderias também, se calhar, explicar-nos um bocadinho sobre isso? Eu teria que ser uma expert em taxas. Mas assim, overview, assim, só assim por alto, né? Nunca tive essa experiência, eu nunca tive essa experiência em termos de não encontrou o petróleo. Ok. Não posso debruçar sobre isso. Então vamos usar o exemplo de que encontrou, né? Encontrando petróleo, né? Como é que é a recuperação desse custo? Isto vai depender do que foi acordado. Depois também temos aqueles como é que eu posso dizer? Os decretos como é que eu posso dizer em português? Pode falar em inglês. Pode falar em inglês. Os nosso público entende. Terms, os decretos, os termos fiscais. Sim, o regime fiscal, exatamente. De cada área, depende do que foi acordado. Porque, por exemplo, se tu podes recuperar 60%, então vais amortizando aquilo cada ano. Se conseguires recuperar os custos incorridos, que nós chamamos de custos de operação dentro daquele ano, digamos 60%, né? Sim. Se conseguires recuperar, isto é um exemplo. Sim. Se conseguires recuperar este ano os custos, ou aproximadamente os custos que incorreste o ano passado, tudo bem. Se não fazes o carry forward e tem um limite de acho que é 5 anos. Ok. Então, depois disso, se tu não conseguires amortizar ou que dizem recuperar todos, acabas sempre por perder aquilo que não foi recuperado até aquela data, né? E para quem também não sabe, o petróleo tem um regime fiscal diferente, não é? Ou seja, da forma que a nossa Administração Geral Tributária taxa produtos como, por exemplo, da cesta básica ou outros, o petróleo é taxado de uma forma diferente, né? Nós temos uma tributação especial, não é? Que é exatamente termos específicos só para a indústria de petróleo e gás. Depois temos aquelas que é para cada projeto, às vezes é projetos especiais que tu acabas por ter um regime especial também. Exato, e aí já entram os tais bônus, incentivos fiscais. Exatamente. Por exemplo, projetos que têm
um custo geológico muito elevado, né? Por exemplo, águas ultra profundas, talvez o investidor carece de um bocadinho mais de incentivo, né? Para que ele, de facto, promova estudos, pesquisas e que explore, né? De alguma forma, naquelas áreas. Estamos a ver por exemplo, para efeitos de gás de estufa também, investimentos nessa área também já entra nesses regimes especiais. Porque estamos a falar que o petróleo, sabemos que a exploração dessa atividade acarreta alguns riscos para o ambiente. Hoje em dia as empresas até já estão mais preparadas e já têm projetos, como a Iracema disse bem, para reduzir este risco, né, para a captura de CO2 e projetos que já estão envolvidos. Então o ambiente é uma parte muito importante também desta atividade. Não é? Agora, falando um bocadinho mais sobre os contratos, não é? Sabemos que existe esse contrato, já falamos, entre o Estado e o investidor. O Estado já concedeu esses direitos, já disse que o investidor A pode, naquela área B, fazer então atividades de exploração de petróleo. Mas eu não quero fazer sozinha. Eu acho que precisaria de mais recursos financeiros, talvez não tenho tanto conhecimento sobre aquela área, eu posso me juntar a alguém. Sim. Qual é este vínculo que vai, de alguma forma, juntar-me a um outro parceiro, ou a um parceiro? Geralmente isso é feito... Começa-se pelo Grant Instrument, né? Que nós falamos no PCA, etc. Sim. Né? Que é o contrato de partilha, exatamente, que já tem um Estado que já autorizou. Temos os concursos públicos, as pessoas vão participar, e depois ali eu já sei que esta pessoa, ou melhor, é atribuída, eu quero participar como operador, né? Faço a submissão do meu bidding e as outras que é a ronda também, de licitação. Correto. Sim. E as outras partes podem querer participar no mesmo como não operadores. Só para traduzir em miúdos, podemos dizer que nós temos uma área, o Estado diz que tem uma área que tem potencial de petróleo. E vai abrir um concurso, né, para saber quem está interessado em fazer essa exploração. Este concurso normalmente é chamado de licitação, né? Licitação dos blocos petrolíferos. A Iracema quer, a Teresa também quer e mais outra pessoa também quer. Vamos concorrer. Mas eu não tenho talvez tanta capacidade financeira, o meu conhecimento não é tão bom, então eu quero concorrer, mas não estar a liderar o projeto. A Iracema é quem vai liderar o projeto. Então a Iracema como operador. Exatamente. Eu que vou operar. Ela é que vai operar, ela será a operadora. E eu e o outro parceiro seremos membros deste grupo empreiteiro. Não é? Exatamente. Então, o que vai nos definir, o que vai de alguma forma reger a nossa relação é um contrato também. Sim, que acaba, o que nós chamamos de o acordo de operação conjunta, né? Exato. Para dizer já em inglês, Joint Operating Agreement. Que é o JOA, exatamente, o famoso JOA. Sim, este geralmente é um acordo entre duas ou mais partes, ou duas ou mais empresas, que geralmente formam uma joint venture, consórcio. Um consórcio, né, para explorar ou desenvolver, produzir petróleo ou gás num campo petrolífero. Exato. Né? Cada um desses contratos que nós mencionamos anteriormente, depois para reger essa relação, porque nestes contratos, nos que nós chamamos granting instrumentos, começamos a assinar com o Estado. Depois, há certas jurisdições, conforme eu já disse há pouco, que nem sequer usam... outros contratos, não é? Não, eles nem sequer usam os contratos de operação conjunta. Ok. Os contratos os PCAs, por exemplo, já são robustos o suficiente que não precisam, a relação já está definida. Ok. Acredito que China é um deles. Mas no seu todo, para se definir a relação entre os parceiros, os JOAs acabam por ser uma extensão
no contrato mãe, do contrato né? mãe, Exato. que é os grandes instrumentos que eu estou a chamar os PSAs, Exato. contratos de concessões ou contratos de serviço com risco, acaba por ser uma extensão. Uma extensão, ok. Neste jogo as partes vão definir a relação, por exemplo, o operador, as obrigações do operador, conforme eu já tinha dito, transferências, por exemplo, se quiserem vender ou vender a sua participação, a sua participação, o interesse participativo naquela concessão. Se uma das partes não querer continuar, pode sair, o que nós chamamos dos withdrawals. Exato. Ou pode ceder, né, aquele interesse participativo para outra. Cedência de interesse participativo. Exato. Ou eu acho que já falamos aqui sobre algumas das cláusulas que incluímos nos JOAs. Então, e também o mais importante é, por exemplo, como é que vai fazer os orçamentos, que nós chamamos os tais Work Program and Budget. Exato, os programas de trabalhos e orçamentos. Nas várias fases de exploração, desenvolvimento e a fase de produção. E também tem um componente muito importante, né? Que o Estado não é parte desse contrato. Correto, não é? Porque é só entre os parceiros. O Estado não faz parte. O Estado está no contrato mãe, conforme a Teresa disse. Então, dali, geralmente o que é feito é os parceiros assinam esse JOA, negociam e assinam esse JOA para que é como se fosse, eu não posso chamar, é como se fosse uma bíblia para eles, exatamente. Coisa, acorda. É um manual onde vai, sim, a bíblia, digamos que são os nossos, é a nossa lata, além das atividades petrolíferas, é a nossa bíblia. Sim. Mas o JOA, ele vai como é que se diz? Vai definir a relação entre as partes. Exato. E vai de alguma forma ditar como é que vai ser o dia a dia daquelas operações. Exatamente. Sim, e em termos de tomada de decisões. Falamos do orçamento, né? Mas também tem a tomada de decisões, que os parceiros também participam nessa tomada de decisões, independentemente do seu interesse participativo. Exato, naquela concessão. Então, na verdade, é a empresa que está a operar, né, o operador, digamos assim, que é, ou seja, quem tem a grande responsabilidade dentro daquele contrato, não é? Ele é que vai operar, ele vai recrutar pessoal, ele é que vai... a maior obrigação está no operador. Está no operador. Está com o operador, não está com o operador. Ele é que vai contratar o pessoal, ele é que vai contratar os prestadores de serviço, os trabalhos são feitos, mas com tudo isso tem que se remeter aos parceiros, geralmente ou é o grupo empreiteiro, ou é contrato grupo. Sim, o grupo empreiteiro, exato, o consórcio. Depois tem os comitês que nós chamamos, que ele submete tanto os orçamentos, relatórios ou pedidos para aprovações, né? Para certa tomada de certas decisões, aquilo que foi listado, foi decidido no JOA. Ok, uau, então é muita responsabilidade para quem não é operador, não é? Para quem não vai estar de alguma forma com essa responsabilidade ou com essa carga, também não vai ficar só a olhar e ver o outro a fazer o trabalho, não, também tem obrigações, também tem deveres, certo? Tem a obrigação de dar o teu contributo financeiro, a tua contribuição financeira para o desenvolvimento dessas operações. Exatamente. E agora, imaginemos, Iracelma, eu já estou no JOA, já faço parte, e de repente não tenho dinheiro suficiente para honrar com os meus compromissos financeiros. Como é que eu faço? Bem, será que sou expulsa? Como é que funciona? De repente o dinheiro acabou, de repente... Entras naquelas situações que nós chamamos de default, que é incumprimento, né? Se eu posso incumprimento. Usar o incumprimento. E o JOA também tem praticamente cláusulas que vão regir, ou melhor, que vão ter que ser, ou melhor,
quando a pessoa entra em default, vai regir aquela relação. Ok, existe um default, eu não tenho dinheiro para fazer a minha contribuição. Há JOAs que dizem que tu perdes alguns direitos, por exemplo, de votação, não podes votar. E tem várias etapas. Tu podes perder até a tua contribuição, estamos a falar de um PSA, podes perder o teu volume, que nós chamamos, que é a tua... O lucro, o teu crude, exato, né? exato, sim, o petróleo lucro, exato. Vais perder os barris, digamos, vamos dizer em miúdos, que os barris que tu tinhas que receber, podes até perder para serem vendidos e suprir esta necessidade. Oh, uau! Porque senão, o que é que acontece? As operações são muito dinâmicas. É o operador e as outras que não estão em default quem vão assumir os teus custos até sanar o teu, que nós chamamos de incumprimento. Sim, sim. Uau, então, por exemplo, não tenho dinheiro, já perdi esta minha grande parte, já eu, em vez de receber 100 barris, já vou receber 2, porque os outros vão fazer face a essas responsabilidades. Eu decidi, pronto, isso para mim realmente já não tem pernas para avançar, já não vou conseguir honrar os meus compromissos, vou sair. É possível sair de um JOA? É possível, tu fazes o withdraw, geralmente, se for por questões de default, temos, no geral, temos o que nós chamamos, tens o forfeiture, que é outra conversa também, é muito jurídica e certas, o forfeiture é quando tu vais ceder o interesse participativo que tens ali naquela concessão. Tu perdes. Exato, perco os direitos. Perdes o direito. Só que em muitas jurisdições é visto como qual é o termo que eu posso usar? Que é visto como unlawful enrichment. Porque... Ok, como é que nós podemos colocar isso? Como é ver com uma penalidade que não é justa, porque vendendo aquele interesse participativo, muitas das vezes tu podes sanar ou recuperar os custos do default. Ok, então não é justo para quem recebe, porque se eu já estou em cumprimento e tem essa opção de que ao sair eu posso vender a minha parte, isso quer dizer que eu vou ter lucro, embora não tendo cumprido com as minhas obrigações. Sim. Ok. Então, mas é possível. É uma penalidade. Ok. Por exemplo, jurisdições tipo a Inglaterra, acho que o Brasil também, eles esse tipo de penalidade tu não podes perder. Isso não é fair, não estão em arm's length, não tem consideration. Ok. Porque no direito as bases é que tipo, eu estou a vender isso. E tu tens que me dar o dinheiro, tu não podes não podes receber só em troca de nada. Exatamente. E aí é o que dizem que é injusto, é visto como injusto. O ordenamento jurídico não permite em certas jurisdições. Né? Depois temos o buyout, que eu posso ir atendendo o the right of first refusal, que é o direito de preferência. Né? São os parceiros, podes vender. Ou seja, primeiro para os parceiros, saber se alguém está interessado. Se ninguém te ver, então pode vender para terceiros. Praticamente. Isto é acordado. Geralmente tens de ter uma procuração, tem cálculos a serem feitos, tens que ter como é que se chama? Em português é como se fosse alguém, como se fosse um broker. Não é um broker, mas vou usar o exemplo de um broker. Um financiador ou... Não, é alguém que vai fazer o intermediário, né? Como se fosse um intermediário para vender e o custo tem que ser do mercado, tens que vender o preço do mercado, não é só vender a qualquer preço, como por exemplo fazem os bancos quando tu estás em default, não pagas o empréstimo habitacional, etc., que tiraste no banco, eles já fora do país, etc., eles pegam e vendem, podem vender, mesmo que tu só tens
Já pagaste quase tudo e tens só uma porçãozinha por pagar que Mas, é menor do que tu já pagaste. Eles podem vender a qualquer preço. Exato. Mas aqui não. Aqui tu tens que prestar mais atenção, por isso é que tem que ter como se fosse alguém que fosse avaliar, olhar para o mercado, tem cálculos a fazer. E vender com base naquele preço do mercado, não o preço que decidi ter. Sim. Então, este também tu podes sair desta maneira. Sim. Depois podes ceder, não é? Aliás, também já falamos um bocadinho sobre isso, ceder esse interesse participativo. Normalmente. Sim, normalmente, não é? E também existem casos em que o interesse participativo é cedido para as empresas afiliadas. Não é? Então explica-nos também um bocadinho sobre essa questão. Nós aqui não temos feito muito por casais, como já sabes, eu não tenho exemplo nenhum. Em Angola eu nunca vi, quando eu digo nós aqui, digo em Angola, eu nunca ouvi nenhum caso em que nós pegamos e tivemos que fazer MOVAs afiliadas ou fazer as cedências afiliadas. Ok. Mas porque, em primeiro lugar, a afiliada tem que estar aqui num país. Exato. Né? Tipo, para empresas que têm afiliadas a operar num país faz sentido. É como se eu estivesse a vender. Eu estou a vender, eu estou a transferir o interesse participativo em vez de vender a terceiros, né? Observando o direito de preferência e pedindo autorização ao Estado. Exato. Né? Porque eu sou operador, se passar a uma afiliada, ou mesmo que eu quero passar 100%, não, sou um não operador a uma afiliada, eu quero dizer que eu tenho a pretensão de sair. Exato. Vai fazer essa cedência total. Ok. E não parcial. E quando estamos a falar afiliadas, não são empresas que são apadrinhadas por outras, não é? Empresas do mesmo grupo. São empresas do mesmo grupo, exato. Company sisters, né? São empresas irmãs do mesmo grupo, em que, pronto, uma das empresas, se calhar, quer passar este controle do investimento para outra que seja mais preparada ou que foi criada para geralmente é mais para fins de impostos, não é? Às vezes é para questões de imposto, então não acontece muito. Eu não vejo muito acontecer aqui em Angola a fazerem isso, mas tem que acautelar isso, tem sempre que acautelar isso num acordo de operação conjunta. Exato. E, Iracema, mencionaste também aqui no início que, embora os contratos tenham cláusulas próprias, né, que de alguma forma definem a relação entre as partes envolvidas, existe uma Bíblia, né, no próprio setor que é onde vêm as principais regras para a atividade do nosso setor, que é a Lei das Atividades Petrolíferas, mais conhecida por LAP. A própria. Sim, ela, tudo, chamamos de Bíblia porque tudo tem que ser feito em concordância com a LAP. Exato. Nada pode entrar em conflito com a LAP. Com a lei está acima, né, na verdade. Depois temos aquelas hierarquias, né, no mundo vai a LAP, vai a LAP, depois temos os grandes instrumentos que nós chamamos de especiais, os contratos principais, né? Aí depois vem um JOA. Então, tudo isto tem uma hierarquia e deve ser respeitada. Até chegar um JOA, o JOA tem que estar em concordância. É como se a Lei das Atividades Petrolíferas fosse a sombrinha, né? Sim, digamos assim. Mãe. É a mãe que depois vai, ou seja, cada contrato vai se ajustando à realidade, mas com base naquilo que realmente é a vontade das partes. Né? E a nossa LAP vai completar, acho que já completou 20 anos, porque foi aprovada em novembro de 2004, estamos em novembro de 2024, e realmente passaram-se 20 anos de Lei de Atividades Petrolíferas, exato, que foi uma lei que substituiu a lei de 1978, né, que também já estava, que
foi a primeira grande lei aqui no nosso setor, e que veio definir termos mais atualizados para os tempos em que foi estudada e aprovada, para direcionar tanto o Estado como os investidores neste grande mar que é a indústria de petróleo e gás. A LAP, obviamente, é uma lei geral, não traz tudo específico que o investidor quer, e por isso é que também no setor nós temos o auxílio de outras legislações internacionais. Correto. Também, certo? Não sei se podias dar um exemplo de uma. Temos, eu posso dar exemplo de direitos humanos, e não só, não digamos, e as práticas, não uma principalmente lei as práticas, as práticas internacionais da indústria, sim, né? Que também fazem parte, não é uma lei, mas é, por exemplo, em questões técnicas, entre outros, é aquilo que a indústria tem como prática, também é aceitável, é como se fosse a lei geral do trabalho. Exato. Tem os costumes. Pois. Costumes também são leis. Sim. Então também são respeitados. Tem força de lei, no caso. Força de lei. E nós, geralmente, por exemplo, quando estamos a negociar, vê-se aquilo que, quando estamos a negociar um JOA ou outro, o PCA, etc., olha-se naquilo que é a prática no mercado. Da indústria. Exato. E temos... qual é o outro exemplo que eu posso lembrar? Porque nós somos, por exemplo, tem questões internacionais, ambientais, podemos trazer também nas nossas operações, tem várias leis internacionais com relação ao ambiente. Temos de importação e exportação, também temos os Incoterms. Exato, e mesmo também e também mesmo para a resolução de conflitos, né? Quando as coisas não vão de acordo, também temos de ter um auxílio, né? De uma lei imparcial. Exato. Temos as leis, ou os fóruns, né, da arbitragem que trazem as regras, né? Próprias, exato. De arbitragem para a resolução de conflitos. Sim. Mas o que é que eu posso dizer? E voltando aqui no nosso ordenamento jurídico, temos as leis avulsas, que também fazem parte do dia a dia das nossas operações, as leis ambientais. Exato. A lei de terras, para aquilo que é exploração em terra. Correto. Temos recursos humanos, por exemplo, a lei de geral do trabalho. A lei geral do trabalho. E temos outras, temos como é que se diz? Os impostos, né? Temos a lei dos impostos. Exatamente, aduaneira, importante. Tributação, exato. Aduaneira também, nós não vamos encontrar em termos de infrações fiscais, encontramos na lei própria e a indústria petrolífera tem uma específica para as questões aduaneiras. Exatamente. Então, exato, fiscais, conforme nós já falamos. Que é o grande cerne, não é? Um leque grande de leis conexas, não é? Conexas, porque até os próprios contratos dizem qual é a lei aplicável, tudo aquilo que operamos que toca em várias questões das nossas operações hoje em dia, no desenvolvimento, nas nossas operações, nós temos que respeitar essas leis. Os nossos contratos, nós acordamos que vamos respeitar exatamente, porque senão não existe contrato, né? Se nós já colocamos que não vamos respeitar, então não vale a pena continuar essa relação. E verdade. Temos que respeitar também as outras leis, as outras leis dos outros por exemplo, temos a IOCIS, também tem obrigações. Exato. As IOCIS são as empresas internacionais, exploradoras, também operadoras. Elas também têm leis próprias. Também têm que respeitar. Sim. Do seu próprio país também, exato. As questões de compliance, por exemplo, as leis de conformidade, anticorrupção, branqueamento de capitais, que são gerais. Essas todas devem ser respeitadas. Sim. Olha, Iração, acho que podíamos estar aqui mais umas 5, 6 horas, na boa, e falamos, aliás, falas com uma paixão, que obviamente é de alguém que gosta daquilo que faz, e isso é muito bom. E aqui nós temos, ou seja, para fecharmos de alguma forma o nosso episódio
episódio de hoje, nós temos uma rubrica aqui no podcast que estamos a falar que é um podcast feito de mulheres, né? Também para mulheres. Não só mulheres, homens também são obviamente muito bem-vindos, porém, não é? Nós queremos enaltecer as mulheres, principalmente da nossa indústria. Correto. E eu queria perguntar-te se consegues te lembrar de uma mulher que realmente impactou a tua trajetória profissional ao longo de todos esses anos. E se sim, por quê? Não. Nenhuma, não, tem que ter uma. Eu sei que é uma indústria dominada por homens, tem obviamente 60%, 80% homens, mas tem que ter uma mulher, alguém ali que achas que fez um bom trabalho, que faz, pode ainda estar no ativo, que faz um bom trabalho e que realmente vai impactar o setor. Eu não consigo lembrar o nome dela, mas teve uma que eu acho que não é angolana, mas ela era muito to the point, nem era jurista. Ok. Mas era to the point, era como se ela wear the trousers. Bom, este aqui, woman. Sim. Era uma Margaret. Ok. Uma mulher de ferro. De ferro. E por que achas que ela impactou-te tanto? Porque tomava a rédea da situação? Tomava a rédea da situação e tinha uma inteligência muito, muito elevada. Ok. E era respeitada pela sua inteligência. Ok, boa. De mulher, não de homem. É? Sim. Ela era respeitada por homens também pela inteligência que ela carregava, que ela tinha. Exato, boa. Nós sabemos, obviamente, que encontrar mulheres na nossa indústria, nós somos a minoria, não é? E realmente quando encontramos alguém que nos motiva ou nos inspira, fica sempre na nossa memória, né? Ainda que não sabemos quem seja de facto o nome, talvez, mas é alguém que nos marca. Sim. E que nos inspira para também sermos talvez um bocadinho parecidas, inspirarmos alguém. Eu acho que a nossa conversa de hoje com certeza já inspirou muitas pessoas que vão ou que querem saber mais sobre a indústria de petróleo e gás, e aqui é mesmo a plataforma ideal para virmos saber mais, ter mais conhecimento, conhecer pessoas que trabalham na própria indústria e que com certeza podem partilhar e querem partilhar o seu conhecimento. Então, Iracelma, só podemos agradecer-te do fundo do nosso coração por teres aceito de uma forma tão querida e tão informal aqui para falar um bocadinho connosco. Sim. Esperamos ver-te em breve, né, nos próximos episódios, e que o podcast está aqui exatamente para isso, tá? Para partilhar conhecimento. Obrigada, Teresa, pelo parabéns convite e pela sua equipa, hospitalidade. Obrigada. Obrigada, é tudo que nós temos por hoje. Obrigada e vemo-nos no próximo episódio. Até lá.